Olá, meu nome é Jaqueline Guerra Corrêa de Passos, eu sou discente do segundo ano da ESCS, Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal, e hoje estou apresentando sobre o trabalho, que é um artigo, uma revisão de sistema sobre melatonina e seu papel na regulação de doenças autoimunes, junto ao Alex Asbeck e ao Heitor Miranda, também discentes da ESCS, e o nosso orientador, Dr. André Mascarenhas, que é docente da ESCS também. Bom, inicialmente, a melatonina é um hormônio secretado pela glândula pineal, e ela tem diversas funções no nosso organismo, sendo a sua primária a de induzir o sono e também ajuda a regular ritmos circadianos, sazonais no nosso corpo. Mas algo mais recente sobre a sua função é a mediação de processos inflamatórios, seja pela relação de modulação das células T e B do sistema imune. E algo interessante, então, é justamente que as doenças autoimunes afetam aproximadamente entre 3 e 5% da população mundial. Então, levando em consideração que a melatonina é um hormônio que tem essa função de regulação de células B e T, logo, ela pode sim ter relação justamente no prognóstico de algumas doenças autoimunes que são as mais prevalentes no nosso contexto atual. Então, como objetivos do nosso trabalho, nós tivemos três principais, sendo eles descrever a relação, então, entre a melatonina e o sistema imune, definir o papel dessa melatonina nas principais doenças autoimunes e discutir o potencial terapêutico da suplementação de melatonina, justamente para saber qual o seu papel no prognóstico das principais doenças autoimunes atuais. Bem, nós realizamos uma revisão de literatura e nós utilizamos a base de dados PubMed e nós selecionamos alguns artigos científicos, principalmente publicados em inglês, entre 2010 e 2021, e os escritores utilizados foram melatonina, autoimunidade e doenças autoimunes. Nós achamos aproximadamente 99 artigos e, após exclusão por alguns critérios que foram escolhidos por nós, somente 9 deles foram utilizados na revisão final. Agora, iniciando um pouco sobre o mecanismo de ação dessa melatonina, então, no sistema imune. Bem, a melatonina, ela tem função tanto anti-inflamatória como pró-inflamatória, dependendo, então, do que nós estamos avaliando sobre a sua função em si. Primeiramente, é importante destacar que ela tem um papel de diminuição da expressão de células TH1, TH17 e de T reguladora, sendo essas, então, importantes, pois elas resultam em inflamações prolongadas e, consequentemente, dano tecidual que pode levar a agravamento das respostas autoimunes. As células TH1 e TH17, elas secretam citocinas pró-inflamatórias como o interferon gama, a interleucina 17, enquanto as T reguladoras, elas suprimem células efetoras do sistema imune. Então, é por isso que ele tem papel no sistema imune em si. Nesse sentido, o tratamento com melatonina interfere diretamente na diferenciação celular das células T, levando então ao controlar o balanço entre as células T regulatórias e patogênicas, e que acaba, consequentemente, regulando a produção de citocinas inflamatórias, principalmente a questão da interleucina 1 beta, 6 e 8, por exemplo. A melatonina também ela leva à diferenciação das células T por conta de sinais extracelulares mediados por quinases, pelo receptor alfa de ácido retinóico, e também ele leva à diminuição da diferenciação de células TH17 pela inibição da ROR-alfa-T e também da ROR-alfa. Com isso, levando então à diminuição do estresse e estado oxidativo e inflamatório das células, e ela, consequentemente, também ajuda a regular as proteínas intracelulares Bax e a BCL2, que estão diretamente relacionadas com a apoptose celular. Entretanto, ao analisarmos o papel da melatonina na evolução das doenças autoimunes, percebemos que ela tem um papel dicotômico nessa influência.
Então, levando em consideração as principais doenças que afetam a população mundial atualmente, que são principalmente esclerose múltipla, doença inflamatória intestinal, artrite reumatoide, lúpus sistêmico eritematoso e a diabetes mellitus tipo 1. Cada uma delas tem efeitos diferentes em relação a essa suplementação ou até mesmo a melatonina endógena. A esclerose múltipla e a doença inflamatória intestinal, por exemplo, apresentam melhora no prognóstico pela diminuição da produção da interleucina 6 e 8 promovidas pela melatonina, enquanto, ao mesmo passo, a artrite reumatoide piora o prognóstico pela menor produção dessas mesmas interleucinas. Entretanto, o lúpus sistêmico eritematoso, ele apresenta uma resposta variável e dependente do sexo, pois a melatonina tem papéis diferentes nessa regulação dependendo do sexo, pois envolve influência dos hormônios sexuais e também de genes específicos que estejam no cromossomo X ou, no caso, no cromossomo Y. E por fim, a diabetes tipo 1, ela ainda não tem uma resposta esclarecida e ainda necessitam de mais pesquisas para mostrarem alguma relação benéfica ou maléfica para o ser humano. Por fim, é importante ressaltar que diversos estudos, então, demonstraram o papel da melatonina nessa diminuição de ativação e produção de células patogênicas e também de interleucinas promotoras de processos inflamatórios, como as interleucina 1, 6 e 8. E é importante também ressaltar que a suplementação de melatonina é aprovada em diversos países, mas não com esse fim terapêutico no sistema imune, e sim relacionada a distúrbios do sono. Assim, apesar de divergências de possuir um mecanismo de ação ainda não muito conhecido sobre as principais doenças autoimunes, o potencial terapêutico anti-inflamatório dessa melatonina no combate a essas doenças é inegável e ela merece um pouco mais de estudo que busquem possibilitá-la como alvo terapêutico seguro futuramente. Então, maiores estudos são necessários para a comprovação dessa eficácia na suplementação. Eu gostaria de agradecer, muito obrigada por essa apresentação. Vamos seguir as referências bibliográficas que utilizamos nesse estudo a partir da metodologia descrita anteriormente nessa apresentação. Muito obrigada.